Olá, pessoal, tudo bem? Vamos então dar continuidade à nossa aula de APPCC, falando então dos princípios do APPCC, tá? Vou colocar minha apresentação para a gente começar a conversar. Eu percebi que na outra gravação não apareceu meu rosto durante a minha fala, né? Mas eu não sei o que exatamente aconteceu aqui, não. Mas eu espero que agora a gente possa conversar melhor aqui, tá? Então, o APPCC, como eu falei, ele é um sistema muito eficiente, né, para contribuir aí para a garantia da segurança do alimento ao final. Atualmente, a gente tem, né, a sua última versão desse sistema, ela é sugerida, ela é orientada com a indicação de 7 princípios. Entre esses 7 princípios, nós temos a análise de perigos e medidas preventivas como o primeiro princípio, norteador. O segundo princípio é a identificação dos pontos críticos de controle. O terceiro, estabelecimento, né, dos limites críticos para cada perigo que é identificado, né? A definição de procedimentos de monitoramento, o estabelecimento de ações corretivas, a definição de procedimentos efetivos de verificação e a definição de um procedimento de registro. Então, esses 7 princípios, eles são a base para se implantar o sistema PPCC. Então, a gente vai tentar entender um pouquinho o que diz cada princípio desse, né? Ele é a referência para que esse sistema funcione e não há como parcialmente implantar, não tem como implantar uma PPCC com a aplicação parcial desses princípios. Eu preciso seguir esses princípios e nessa sequência, porque é uma sequência lógica que vai me possibilitar ter o acompanhamento, ter o controle em todas as etapas da cadeia produtiva, certo? Bom, vamos seguindo adiante. Então, o primeiro princípio, que é a análise de perigos, consiste de quê? Né? A gente chegou a ver esse conceito, né, na aula passada, que é um procedimento que eu vou avaliar os perigos em cada etapa do meu processo, então, para cada ingrediente, para cada matéria-prima que faz parte do meu processo, eu vou investigar, né, quais são os perigos que estão presentes ali e qual que é o potencial deles trazerem algum comprometimento para o meu processo produtivo, tá? Então, para isso, eu preciso fazer um levantamento da minha matéria-prima básica, né, do que vai ser utilizado para esse processo produtivo, seja ele na indústria ou, né, num restaurante, por exemplo, numa padaria, numa lanchonete. Eu preciso ter ideia por quais etapas, né, essa matéria-prima, esse insumo vai ser utilizado, né, em quais etapas ele vai perpassar até chegar ao produto final, quais são as operações necessárias, quais são as pessoas que vão estar envolvidas nisso e o que eu posso controlar ou acompanhar em relação ao momento de uso, né, durante a distribuição já para o consumidor. Então, primeiro ponto para se fazer essa análise de perigos é eu saber qual é o meu produto, quais são esses produtos. Porque para que eu identifique os perigos nas matérias-primas, por exemplo, eu preciso saber muito bem quais são as matérias-primas que eu uso para chegar no produto final, né, que eu desejo. Então, para isso, eu vou precisar fazer uma descrição bem detalhada do meu produto, né? Qual que é a finalidade dele, né? Qual que é a durabilidade desse produto, quais são os ingredientes que compõem esse produto, quais são os processos pelos quais essa matéria-prima passa, se isso tem alguma interferência para a incorporação de novos contaminantes ou não, que tipo de embalagem que eu vou usar, o tempo de vida de prateleira desse produto, se eu tenho lá uma condição especial de armazenamento ou não, por exemplo, se eu vou precisar usar cadeia de frio ou não, se eu preciso ter algum cuidado especial
no tempo entre o término da produção e a distribuição, a chegada para o consumidor. Então, eu preciso ter um detalhamento bem, bem minucioso, né? Detalhe já me diz de minúcia, né? Já significa essa minúcia. Eu preciso ter essa minúcia, então, para que eu possa posteriormente, então, a partir desses de todos esses itens, né, de todos esses materiais, de todos esses processos, verificar em cada um deles quais são os perigos potenciais que eu posso ter, certo? Então, primeira coisa, eu preciso definir metas, ver quais são os padrões de referência para o meu produto final. Então, eu quero um produto que tenha, por exemplo, sem corantes, um produto com corantes, um produto que vai ter, vou usar açúcar, vou usar adoçante, eu preciso saber quais são as características desse produto que eu quero para que eu possa conseguir visualizar até quais etapas pelas quais esse alimento vai passar, quais são os ingredientes que vão ser necessários, tá? Preciso ainda nessa etapa levantar todas as hipóteses de contaminação, seja ela física, química, microbiológica, as possibilidades de falha na execução dessas operações ou de alteração do meu produto nessas operações e se em alguma delas há possibilidade de multiplicação microbiana. Então, o que vai acontecer nessa etapa? Então, eu identifico esses produtos, identifiquei esses produtos, desculpa, se eu identifiquei esses perigos, eu vou sequencialmente verificar qual é o potencial, né? Eu vou caracterizar esse perigo, qual é o potencial dele de causar algum problema ou algum comprometimento da segurança do produto. Associado a isso, eu vou ver, bom, esse perigo, por exemplo, salmonela. Qual que é a presença da salmonela tem aí uma alta severidade ou uma baixa severidade? Essa é uma caracterização. Então, a gente sabe que uma pequena quantidade de salmonela no alimento já é suficiente para trazer aí uma doença de origem alimentar. E qual que é a probabilidade dessa salmonela estar presente, por exemplo, no meu frango? Então, eu vou avaliar aquela matéria-prima, a origem daquela matéria-prima e investigar se essa probabilidade é alta ou é baixa, né? Então, tipicamente, a gente sabe que o frango pode ser um veículo aí de salmonela. Vai depender das condições que esse frango foi processado, que chegou até a unidade, por exemplo, para ser utilizado para alguma preparação ou mesmo para um processo produtivo industrial. E a estimativa do risco é o quê? É a combinação dessa caracterização com essa probabilidade do risco acontecer. Então, essa estimativa do risco é o quê? Bom, eu tenho aí uma grande chance desse problema acontecer e causar um dano muito sério, ou ele tem uma baixa probabilidade de acontecer, mas que pode causar uma grande severidade, para que eu possa classificar esse perigo como uma condição, uma contaminação em que eu precise ter muita atenção naquela etapa, ou se não, se eu, apenas com medidas de boas práticas eu posso manter esse perigo sob controle. Aqui eu tenho um exemplo de uma planilha que o Codex, na sua atualização última, em 2020, apresenta para conseguir fazer essa análise de perigo. Então, aqui a etapa, da etapa eu vou identificar aqui os potenciais perigos que podem ser incorporados, controlados ou mantidos em cada etapa, tanto biológico quanto químico e físico. Aqui vem se tem alguma necessidade desse perigo ser incorporado, ser considerado no plano PPCC, sim ou não, e aqui por quê, e depois quais são as medidas que vão ser aplicadas para prevenir ou eliminar esse perigo. Então, essa planilha aqui me ajuda a fazer essa análise de perigo, tá? É só um modelo que não é obrigatório, mas ele traz aí uma
um levantamento mais objetivo, né? Posso falar assim, desses perigos. Bom, o segundo princípio seguido, né, da análise de perigos é identificar os pontos críticos de controle. Então, num primeiro momento, eu identifiquei os meus perigos, né? Eu analisei o potencial dos perigos em cada etapa do meu processo. O segundo princípio prevê o quê? Então, lembrem do conceito lá de ponto crítico de controle? É uma etapa, uma operação na qual eu vou exercer alguma ação que vai poder controlar aquele perigo ali, em níveis aceitáveis. Então, eu tenho um perigo muito importante que pode ser eliminado, reduzido, mediante uma operação dentro do meu processo produtivo, né? Que é tipicamente já acontece no meu processo produtivo. Então, essa identificação do ponto crítico de controle é o quê? Eu vou enxergar dentro do meu processo produtivo qual será a etapa em que eu vou ter essa possibilidade de manter sob controle aqueles perigos mais representativos ou que têm uma probabilidade maior de acontecer ou que tem uma severidade maior de acontecer, tá? Seja tanto o microbiológico quanto aqueles capazes de alterar sabor, alterar valor nutricional, alterar textura, né? Alterar as características próprias do alimento, que aí eu posso ter, né? Inclui aí os perigos físicos e químicos também, tá? Bom, nessa identificação dos pontos críticos de controle, eu tenho os pontos críticos de controle químico, físico e microbiológico. Eles vão ser específicos para aqueles perigos, tanto químico, físico e microbiológico, que foram identificados, né? Então, para que eu possa fazer essa identificação do ponto crítico de controle, como eu falei anteriormente, é uma etapa, uma operação na qual eu vou conseguir fazer essa redução. Para isso, faço uso de um fluxograma. Eu acho que todo mundo aqui já deve, né, ter pelo menos trabalhado alguma vez com um fluxograma. Então, esse fluxograma é uma descrição, né, uma figura que descreve o meu processo produtivo de uma maneira bem objetiva. Então, o fluxograma ele possibilita você visualizar toda a cadeia de uma maneira bem direta, né? Então, você vê as etapas, você vê a sequência das etapas, e aí você pode, por esse fluxograma, visualizar quais são aquelas etapas-chave onde vão ser ali determinados esses pontos críticos de controle. Bom, eu coloquei aqui uma sugestão até anterior a essa última atualização do Codex, que é o uso da árvore decisória para a identificação de um ponto crítico de controle. Nessa última versão do Codex, não existe essa árvore decisória, ela não foi incluída, mas muitos autores gostam de utilizar essa árvore decisória com, com uma justificativa relacionada ao seguinte: com a árvore, você vai fazendo uma sequência. Eu vou colocar aqui um exemplo, essa árvore aqui foi da versão anterior, do próprio Codex, né? Ela, através dessas perguntas, para cada etapa, você vai fazendo a sequência de perguntas para você ver se é um ponto crítico, se é um ponto crítico de controle, né? Ou seja, se você consegue controlar aquele perigo ali apenas com medidas de boas práticas, ou se não, se ele é um ponto crítico de controle que você precisa ter ali uma atenção diferenciada, não que no sentido de ser mais importante que os pontos críticos, é que aquela etapa ali, ela é crucial para que eu controle os meus perigos e não comprometa a minha segurança no final ali. Então, eu preciso exercer uma ação ali naquele momento para tentar controlar mesmo o perigo que está presente ali. Então, a ideia é que essa árvore decisória, ela me possibilita tratar todas as etapas de uma mesma forma, sem subjetividade, né? Então, ela me auxilia ali tratar de uma forma bem direta e bem imparcial todas as etapas. Então, eu considero interessante o uso dessa árvore. Ela é muito interessante porque, assim, eu posso ter diferentes pessoas. A resposta aqui, ela não acaba não sendo muito subjetiva, né? Ela é bem direta.
E aí fica aí, né, essa arte para depois vocês, né, nas atividades que a gente for desenvolver, poder usar, mas não é obrigatório o uso. Então, eu consigo identificar esses pontos críticos de controle sem o uso dessa árvore, mas eu considero ela, assim, muito útil para facilitar essa identificação. Bom, como eu falei dos fluxogramas, eu disponibilizei para vocês também alguns fluxogramas, e por que que eu coloco alguns fluxogramas aqui? Porque parece ser muito simples fazer esses fluxogramas. Mas, na verdade, não é tão simples assim, não. Porque o fluxograma, eu vou mostrar aqui alguns exemplos de fluxogramas que estão até bem incompletos. Por quê? É justamente porque quando a gente faz esse fluxograma, especialmente quando não se tem intimidade com o processo produtivo, pode dificultar essa organização aí do fluxo, tá? E aí a gente vai ver, quando a gente estiver discutindo os passos, né, para a implantação, essa etapa de elaboração desse fluxograma, ela é, assim, crucial, porque é a partir dela que eu identifico o ponto crítico de controle. Então, se eu não monto esse fluxograma adequadamente, se eu não represento fielmente o meu processo produtivo dentro do fluxograma, como que eu vou ter ali a certeza de que eu tenho todos os pontos críticos identificados? Porque se ele não está identificado, eu não tenho controle, eu não faço monitoramento. Se eu não faço monitoramento, como que eu posso ter a garantia de que está tudo ok? Entendeu? Então, assim, é muito, muito importante ter esse fluxograma bem definido. Aqui, no caso, seria um fluxograma do palmito em conserva. Então, tem a recepção do palmito, aí o armazenamento sob refrigeração, aqui não menciona, né, temperatura, essa limpeza, depois vem corte e a classificação, né, por tamanho, por corte mesmo, desse palmito, vai para uma salmoura de espera, não dá concentração, vem o invase, não fala se esse invase é a frio, adição de salmoura, aqui tem, né, o preparo da salmoura que é adicionado, o que vai nessa salmoura não tem um detalhamento, né, que vai para exaustão e fechamento. Então, é um fluxograma que está muito simples aqui, e a gente precisaria complementar e implementar aqui algumas informações para esse fluxograma ficar claro. Aqui também tem um outro fluxograma, que aí é de uma preparação de feijão, né? Aí aqui já tem uma descrição melhor dos, né, gêneros não perecíveis, no caso aqui seria arroz, feijão, sal, óleo, então recebeu tudo junto. E aqui, como a gente está tratando do feijão, a gente vai considerar que no caso aqui a gente está trabalhando com feijão, né? E não arroz. A inclusão, a inclusão não, o armazenamento, né? De alho e cebola em geladeira, mas essa geladeira também não tem a temperatura, eu não sei em que condição, em que temperatura, por quanto tempo esses gêneros estão armazenados aqui. Bom, esses gêneros, então, reparem que aqui no caso do feijão, né, ele está indo direto para a cocção, sem uma pré-limpeza aqui, né, porque eu precisaria fazer aqui uma catação desse feijão, em geral, né, a gente faz a catação do feijão, então, tá pulando essa etapa. Então, olhando esse fluxograma aqui, ó, ele sai do estoque, vai para um outro estoque, né, diário, e direto para a cocção. Será que eu não estou dispensando uma etapa aqui tão importante, onde eu posso ter vários perigos físicos, inclusive, né? Então, vejam de novo como que aqui, olhando para o fluxograma, eu consigo identificar problemas, isso sem conhecer, né, a real condição dessa produção. Aí aqui também tem um outro fluxograma de um filé de coxa grelhado. Então, se é um filé de coxa grelhado, o que eu penso? De antemão, né? A coxa, ela é um corte do frango com osso. Então, se é o filé de coxa, provavelmente eu vou ter que ter aqui, eu não sei, né? Mas a desossa, né? Desse corte. Tá bom, tô recebendo a coxa. Então, se é um filé de frango grelhado, minimamente eu vou ter que ter sal, vou ter que ter óleo. Aqui eu tô recebendo só a coxa. Então, vem aqui a coxa, o armazenamento em temperatura controlada em câmara de congelados, mas eu não sei que temperatura que está sendo recebido. A temperatura de descongelamento aqui
também não fala, só fala que é refrigeração por 72 horas. Aí vem a limpeza e o corte da carne, né? O tempero da carne, mas eu não estou incorporando nada aqui no meu processo. Então, que ingredientes que são usados nesse tempero, né? Lembra lá que eu falei que na análise de perigos a gente precisa ter todos os ingredientes, caracterizar que tipo de produto que a gente quer no final. Como que eu posso fazer isso se eu não sei que produtos estão aqui, né? Então, uma informação muito importante. Essa cocção, por quanto tempo, qual a temperatura, né? Está sendo até para eu visualizar que se esse processo aqui, opa, esse processo aqui está sob controle, não está, está eliminando os micro-organismos aqui com essa cocção ou não. Depois aqui vem, né, a manutenção a quente e a distribuição. Mas reparem que, assim, as informações precisam estar bem detalhadas. Aqui tem um fluxograma de hortaliças e frutos que eu tirei de um livro, já tem um tempinho já esse fluxograma aqui, né? Se dá para ver que é um material aqui de um livro que eu... Ai, me fugiu o nome, escaneei. Oxe. Então, recebeu. Aí, o armazenamento aqui sobre refrigeração. Como é um fluxograma geral de hortaliças e frutas, vocês veem que aqui é um fluxograma geralzão. Então, aqui, ó, verduras e legumes crus, as frutas, as verduras e os legumes cozidos. Por que isso? Tudo vai ser armazenado sob refrigeração, mas cada um vai ter um processo diferente. Então, eu tenho aqui uma distribuição geral, mas não tem ideia de detalhamento sobre os ingredientes, não tem detalhamento aqui sobre as temperaturas, as condições em que acontece cada etapa dessa, né? Então, o que comporta dentro de um pré-preparo de verduras e legumes crus e o que comporta um pré-preparo dentro de verduras e legumes cozidos, né? O que comporta dentro desse preparo, né? E o mesmo das frutas, o que comporta esse pré-preparo. Então, um fluxograma aqui me dá uma ideia geral do destino do alimento, mas ele não me dá suporte para identificar os perigos aqui dentro, tá? Ou pelo menos identificar todos os perigos possíveis que esse processo pode me dar. Aqui também coloquei mais um de uma escarola refogada. Esse fluxograma foi de um material de estágio que eu tirei, para vocês terem uma ideia. E, né, como é complicado isso, a gente pegar um fluxograma desse aqui, né, dentro dessa mentalidade do APPCC, que aí a gente começa a ficar bem crítico, né? Se a escarola é refogada de novo, novamente eu reforço aqui a questão do detalhamento dos ingredientes, da etapa, né? Geladeira de hortifruti, isso aqui não me diz praticamente nada, porque eu não sei que condição, que temperatura, se tudo vai para a geladeira, o que vai nesse pré-preparo, se tem sanitização, se não tem, se a sanitização está sendo feita corretamente, se segue todos os passos da higienização, se não. Então, aí você começa a questionar e aí desenvolver esse olhar assim é muito importante para que você possa, na etapa, né, de definição dos perigos e dos pontos críticos, isso fique bem fundamentado. Então, a ideia aqui é que vocês enxerguem a importância do fluxograma. Depois a gente volta a falar desses fluxogramas no passo a passo, mas essa etapa, né, esse princípio de identificação dos pontos críticos de controle, ele pode ficar comprometido se eu tenho fluxogramas que estão incompletos, tá? Bom, então eu analisei os meus perigos, né? Consegui visualizar esses perigos dentro do processo, eu identifiquei os pontos críticos de controle. Então agora eu defino os limites críticos aceitáveis para cada ponto crítico de controle. Então eu vou estabelecer quais são as referências de aceitação do meu processo. Né? Então, eu vou estabelecer, normalmente a gente coloca como limite crítico uma faixa de pH, uma faixa de temperatura, ou então de umidade, de concentração de cloro, vai depender, né, de qual é o processo. O ideal é que esses limites eles sejam mensuráveis, para que eu possa fazer um monitoramento mais objetivo, mais direto do meu processo, tá?
Então, aqui, o quarto princípio, então, né? Determinado esse limite crítico, então, vai ser o quê? Monitorar. Então, eu defini qual é a faixa, por exemplo, de temperatura ali para a cocção. Então, eu preciso alcançar 74 graus Celsius lá na produção do meu feijão, né? Pelo menos para... Claro que ele vai alcançar mais que isso em função do tipo de cocção, mas eu preciso ter... Vamos pegar a carne, né? O feijão é fácil de alcançar isso, mas uma carne eu preciso alcançar 74 graus Celsius no centro geométrico para eu ter ali uma cocção adequada. Então, o monitoramento vai ser o quê? A medida dessa temperatura. Eu estou com a minha refeição lá no balcão de distribuição. Então, qual é a temperatura do meu alimento nesse balcão de distribuição? Eu posso ficar acima de 60 graus Celsius por 6 horas. Ok? Tá. E se tiver abaixo desses 60 graus Celsius? O que eu faço com esse alimento? Ele está adequado ou não está adequado? Bom, então só a temperatura, né, nesse momento não resolve. Eu preciso ter ali um monitoramento da temperatura e do tempo, né? O famoso binômio tempo-temperatura. Então, essa etapa de monitoramento lá na distribuição, ela vai me auxiliar a decidir, né, se aquele alimento está em condições, ele está seguro para ser mantido ali, para continuar sendo servido, ou se eu preciso descartar esse alimento, tá? Bom, deixa eu ver se eu deixei de falar alguma coisa aqui. Bom, o monitoramento ele deve, né, fornecer informação em tempo de ser realizados os ajustes para garantir o controle do processo. Então, por exemplo, uma medida de uma análise microbiológica. Não deixa de ser um monitoramento, mas é um monitoramento em que você vai ter uma resposta, às vezes, depois que o alimento já foi consumido. Então, o ideal é que a gente escolha medidas, que a gente escolha observações que a gente possa utilizar de forma que ela nos dê uma resposta imediata, né? E para isso a gente vai usar aí as planilhas de controle, tá? Aí aqui fala, né, das que podem ser mais rápidas e que todas essas informações das planilhas precisam ser armazenadas. Elas precisam ficar registradas para que, posteriormente, eu não sei se vocês lembram lá do conceito de verificação, que é checar se o plano APPCC está sendo executado adequadamente. Então, se eu mantenho esses registros dessas planilhas, eu posso, é claro que se tiver algum problema, eu já vou entrar com uma ação corretiva, mas ao final eu preciso acompanhar o processo como um todo, então ter uma visão global. Então, para esses registros são muito úteis. E além disso, para auditoria, para inspeção, são formas de se comprovar que o meu processo está sob controle na medida em que eu mantenho né, o registro desses monitoramentos. Então, aqui é só para vocês, para exemplificar também um esquema desse monitoramento. Aí aqui é completo, né? Não é só um monitoramento, mas é todo, né, de todo o plano. Então, para cada ponto crítico de controle, para cada etapa na qual eu tenho um ponto crítico de controle, eu vou ter aqui um quadro onde eu vou detalhar, né? Onde fica, nesse caso aqui, né? Onde fica esse ponto crítico de controle? Isso aqui é de um plano PCC de uma planta de biscoitos, que está descrita nesse artigo aqui de Figueiredo e Costa Neto. É um artigo antigo, mas é um artigo que conceitualmente detalha bem o sistema PPCC de uma forma simples, direta, que é interessante a leitura, tá? Então, esse monitoramento aí, ele descreve aqui, né, nessa planilha, né, quem que faz, onde, quando, como, a referência, né, para decidir se está bom ou não, qual é a medida corretiva caso tenha alguma falha e onde que isso está registrado. Então, esse monitoramento, ele tem a planilha, né, onde eu vou anotar ali essas informações, igual eu falei da temperatura, onde eu tenho um controle das temperaturas. Aí aqui no caso, né, o que está se fazendo, né, é um ímã de recebimento de gordura, então esse ímã aqui é para impedir
contaminantes aqui, né, físicos, metálicos. Então, nesse caso aqui, eu vou ter uma forma de checagem, mas eu tenho esse plano aqui de monitoramento que vai me detalhar como que esse monitoramento vai acontecer, certo? Bom, então, relembrando, né, recapitulando lá, fiz a análise dos perigos, eu identifiquei o ponto crítico de controle, depois eu determinei o limite crítico, faço o monitoramento. Bom, estou fazendo monitoramento com base no limite crítico daquele ponto crítico de controle que eu identifiquei, no qual, se ele estiver sob controle, eu posso ter uma garantia no final que o meu alimento está seguro. A etapa, o princípio seguinte fala no procedimento em estabelecimento de ações corretivas. Esse conceito a gente viu também, né? Que é o quê? É prever quais são os problemas que podem acontecer e quais são as medidas que precisam ser tomadas ali, imediatamente, de médio prazo, de longo prazo, tá? Para quê? Para que eu volte à condição de segurança, à condição ali sob controle, para garantir a segurança do meu produto. Então, a ação corretiva, ela vai ser específica para cada ponto crítico de controle. Eu posso ter mais de uma ação corretiva, a depender, né, da situação que eu tenho ali no, né, de, vamos dizer assim, de problema. Vamos supor, eu falei lá da cocção, né? Então, vamos supor que eu não atingi a temperatura de 74 graus Celsius. Qual que é a ação corretiva? Manter a cocção, levar, voltar para o forno novamente, depende da condição. Ou ali já começou a distribuição, então não posso voltar, aquele ali, então não posso considerar como seguro para ser consumido. Depende de qual é o estado que, né, que está aquela etapa, tá? O propósito de você já estabelecer previamente as ações corretivas é agilizar a tomada de decisão. Bom, as medidas também devem incluir o destino apropriado para o produto implicado, porque às vezes você não consegue remanejar ali o processo. Você vai precisar ali refazer esse processo. Então, aquela matéria-prima que foi perdida, aquele produto que foi perdido, precisa ser destinado adequadamente, tá? E, claro, tudo registrado para que você depois tenha subsídios para que na reformulação do plano ele possa considerar aquele problema que de repente vai precisar fazer uma modificação na etapa, não apenas ali acontecer uma falha de execução, mas às vezes a própria etapa ela está insuficiente para manter os perigos sob controle, então vai precisar refazer ou remanejar, alterar aquela etapa. Aí aqui tem um exemplo de um ponto crítico de controle no estabelecimento de abate de bovinos. Então, por exemplo, aqui para o banho de aspersão foi determinado um limite crítico e um procedimento de monitoramento, que envolve, né, medir a pressão da água e o teor de cloro livre. Qual é a ação corretiva? Então, se a minha medida de pressão, se a pressão não está adequada, eu preciso fazer o ajuste. Se o teor de cloro não está suficiente, eu preciso também rever aqui o teor de cloro ou até lavar novamente aqui a minha matéria-prima, né? Que vai estar em processo, tá certo? Aí aqui eu deixei mais algumas para vocês acompanharem, de evisceração, resfriamento. Aí aqui já é a parte de expedição e transporte. Então, o que se espera aqui? Uma inspeção visual da limpeza e medida da temperatura da carne antes de ser expedida. Então, se visualmente a limpeza do veículo não está adequada, tem que fazer o quê? Uma nova higienização. E, se a temperatura não está adequada, retornar as carnes para as câmaras se a temperatura do veículo for inadequada. Então, eu tenho que resfriar e ajustar a temperatura do veículo até que ele esteja, né, adequado para transportar o alimento. Bom, então, já tem as medidas corretivas definidas. Eu vou estabelecer, então, os procedimentos de verificação. O que é essa verificação? Eu vou verificar se o meu plano está funcionando, né, conforme planejado. Então,
para essa etapa, na verdade, eu falei errado, não é etapa, para esse princípio, que depois lá na frente é uma etapa, né? Porque esses princípios, eles são a aplicação, eles também são implantados, né? Na forma de etapas. Mas esse princípio prevê o quê? Que essa verificação é uma estratégia, né? Que aí é uma forma em que eu vou discutir todo o meu plano. Então, esse detalhamento que foi estabelecido aqui no plano de ideias, né, que ele foi idealizado, ele vai ser executado e depois eu preciso conferir se esse plano está sendo executado conforme foi planejado, quais foram as falhas que tiveram, se eu preciso refazer, quais as etapas que precisam ser revistas e aí ajustar o meu processo produtivo, tá? Aí aqui eu coloquei alguns exemplos dessas atividades, que pode ser a revisão do sistema e do plano e dos seus registros, a revisão dos desvios e o destino dos produtos faz parte da verificação, a confirmação de que os pontos críticos estão mantidos sob controle, que é o que eu falei mesmo, pegar as planilhas e acompanhar os resultados, né, no final, não só, né, porque aí você vai estar fazendo monitoramento ali em loco, né, no momento que está acontecendo, mas depois você pode fazer uma visualização, por exemplo, com que frequência que o seu processo está ultrapassando um limite crítico. Isso foi uma coisa pontual ou isso está sendo frequente? Então, se está sendo frequente, eu preciso rever o que está acontecendo, né? De forma que essas atividades de validação devem, né, permitir, então, confirmar a eficácia de todos os elementos do sistema. Ou seja, um dos penúltimos aí, princípios da TPCC, ele visa o quê? Como se, falo de novo, né, como se fosse PDCA, eu volto para conferir se está tudo acontecendo de maneira harmônica e eficiente para manter a segurança do meu produto. Então, eu vou, né, dentro desses 7 princípios da TPCC, conseguir executar esse plano com vistas à sua segurança e, com certeza, vou ter ali um produto de qualidade. Por quê? Porque se tem algum comprometimento da segurança desse produto, ele vai estar comprometendo a qualidade. Então, se ele está comprometendo a qualidade, ele é interrompido, ele é alterado, ele é modificado, ele é revisto, ele é refeito, né? Aí aqui tem um fluxograma, né, geral desse plano VPCC, com a descrição do produto. Deixa eu colocar o mouse aqui que ajuda, né? A descrição do produto, o fluxograma do produto. Depois aqui a planilha, né, onde eu vou identificar os pontos críticos, vou estabelecer limites críticos, vou estabelecer a forma de monitoramento, de ação corretiva, onde que eu vou, né, registrar tudo isso. E ao final eu vou verificar como aconteceu de fato todo esse processo produtivo aqui, tá bom? Essa outra planilha aqui, já é também uma planilha mais geral de acompanhamento do PCC, e essa aqui é a do Codex desse ano passado. Também vem trazer, né, os pontos críticos de controle, quais são os perigos mais importantes, os limites críticos, como que acontece o monitoramento, as ações corretivas e as atividades de verificação e os registros. Bom, e aí aqui os registros, do que se trata? É o quê? É o armazenamento dessas informações todas que foram coletadas ao longo do processo, tanto de planejamento quanto de execução, tá? Então, vai depender aqui da atividade. Então, por exemplo, nas unidades de alimentação e nutrição, eu tenho produção de refeições diariamente. Então, eu gero ali uma documentação, um volume de informações muito grande, porque eu tenho diferentes preparações, né? Na indústria, eu tenho um volume muito grande, mas de um mesmo produto. Então, e aí vou trabalhar em lotes, né? Com lotes, então, esse volume de informações, ele é um pouco menor, né, em termos de planilha, mas eles precisam ser registrados, todos eles, isso não tira a importância de um nem de outro, e precisam ser guardados por um tempo maior do que a vida de prateleira desses produtos, para que, se houver qualquer problema, você ter como comprovar aí que o seu processo foi mantido sob controle, tá?
Bom, aí aqui tem alguns exemplos desses registros. Então, as planilhas de monitoramento, né, os controles, onde há o destaque dos desvios e o que foi feito para cada desvio que aconteceu, as formas de verificação, né, que são aquelas planilhas mais completas, e todas as modificações que aconteceram, né, todas as versões do plano PPCC precisam ser registrados. Aqui, né, eu destaco que a questão desse registro é importante dividir com os funcionários, para que eles sintam confiança, segurança na execução dessas atividades. Uma coisa que a gente vai discutir quando a gente estiver falando das etapas de implantação, e que foi reforçado isso na última versão do Códex, né? É a participação de todos no processo de, de execução do sistema PCC. Precisa ter um comprometimento muito grande da alta administração para que valorize esse sistema, para que ele assim, disponibilize os recursos para operacionalizá-lo, mas é preciso que todas as pessoas tenham conhecimento desse sistema e que elas, porque elas diretamente vão contribuir, principalmente com a adoção das medidas de boas práticas. E na medida em que elas entendem, que elas reconhecem a importância, a valorização do seu trabalho dentro do processo produtivo, a capacidade de adesão a essas medidas, a esse comprometimento no registro fidedigno da informação, ela é muito importante mesmo. Esse sistema pode ser integrado nas operações existentes, utilizando modelos de documentos já disponíveis. Bom, e aí, por que eu coloquei isso aqui? É porque, às vezes, dentro da unidade, não se faz, ou já é de costume fazer alguns monitoramentos, mas de uma forma segmentada. E aí, quando você traz o sistema APPCC, você não precisa estabelecer novas formas de monitoramento, desde que, né, atenda a necessidade lá dos perigos, né, das etapas com os perigos, mas você pode aproveitar os sistemas que já são utilizados, até pela familiaridade que já existe dentro da unidade com esse monitoramento. É só fazer uma integração do plano a essas planilhas já existentes. Aí aqui eu coloquei só uma figurinha aqui para ilustrar, que né, a gente tem um fluxograma, identificação dos perigos em cada etapa, o que precisa ser feito, né, para poder proteger esse fluxo aqui no sentido de garantir a segurança ao final. E uma coisa é eu acompanhar esse processo todo, é visualizar esse processo, e outra coisa é eu guardar esses registros, né? Eu posso aqui montar meus gráficos, minhas planilhas de controle e armazenar adequadamente esses registros para que eu possa comprovar na auditoria, ou na inspeção da vigilância sanitária, ou mesmo dentro da empresa, para demonstrar eficiência, para demonstrar, né, melhoria de competitividade, melhoria da qualidade do produto final, eficiência do processo, otimização, redução de perda de matéria-primas, enfim. Eu tenho uma infinidade de motivos que valorizam aí a importância de se implantar o sistema PPCC. Mas é impossível implantar esse sistema se eu não conseguir aplicar esses 7 princípios né, dentro da cadeia produtiva, tendo ainda como base as boas práticas, tá certo? Então, bom, a aplicação desses 7 princípios, né, ela vai me permitir fazer o quê? Uma visualização, uma sistematização de todo o processo produtivo, né, com o olhar para os perigos, para os contaminantes que eu posso ter em todas as etapas, que eu posso ter os contaminantes, né, que vêm com a matéria-prima, e esses contaminantes podem ser incorporados ao longo do processo, seja através dos operadores, através do ambiente, dos equipamentos, né? Então, é preciso ter um olhar muito atento para todo o processo produtivo, e aí pensando, né, na matéria-prima, nos recursos materiais e nos recursos humanos que são disponibilizados para esse processo, para que eu possa
adotar, né, esse acompanhamento de forma efetiva, objetiva, dinâmica, para ter um alimento seguro ao final, tá bom? Então, eu fico por aqui, encerro essa outra apresentação dos princípios da PPCC, né, que a gente está dando seguimento aí, e aí na nossa próxima aula eu vou falar, então, dos 12 passos aí que a gente vai aplicar, ou que a gente precisa aplicar, para que se tenha... Deixa eu parar a apresentação aqui. Para que a gente tenha, então, realmente o sistema PPCC implantado. Mas eu já adianto que essa implantação, essencialmente, é a aplicação desses 7 princípios. Só que, para aplicar esses 7 princípios, há uma sugestão de 12 passos aí, e dentre esses 12 passos estão os 7 princípios. Então, na verdade, a gente tem mais 5 condições atreladas a esses 7 princípios para a implantação do PPCC, tá? Mas isso vai ficar assunto para a próxima aula. Um abraço a todos.